Fala pessoal, opa, fala pessoal, tudo bem? Igor Vieira aqui. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso trabalho, né? A gente no último vídeo fez uma lista dos nossos itens, viu ali já um primeiro uso, né? Dos types que a gente criou, né? Para garantir com que os valores que fossem passados para a lista fossem os valores com os quais a gente precisa de fato lidar, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa. Hoje a gente vai adicionar um item à nossa lista. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui mais abaixo uma outra tag chamada form, no qual a gente vai ter um input. A gente não vai precisar do input dessa forma, assim dessa. E a gente vai ter um botão chamado submit, que é simplesmente para clicar e fazer o evento de submit na nossa aplicação. O que a gente vai fazer com esse input, né? O input ele vai servir simplesmente para a gente passar os dados aqui, ó. A gente vai passar uns dados, clicar no submit e sem dar esse refresh, tá vendo? Quando eu clico aqui, esse refresh, a gente vai adicionar mais um item na nossa lista. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente faz um submit, deixa eu só apagar o que tem dentro disso daqui, porque a gente não precisa. Quando a gente faz um submit, a gente está fazendo um submit de um item, né? Imagina o seguinte, uma lista, que é esse array, ela é composta de vários itens. Então, para eu poder adicionar um item na lista, eu tenho que criar um item para ser adicionado. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai criar um item, const item, onde a gente vai ter um set item, o qual vai ter um use state também. E a gente vai ter depois vai criar um default, né? Default para esse use state. Mas antes a gente pode só passar item props mesmo. Por quê? Para garantir com que os itens, esse item aqui, ele tenha esses tipos inferidos a ele. Então, lá no nosso input, a gente vai definir algumas coisas básicas dele. Por exemplo, o type dele é um text. E por que é um text? Porque eu quero garantir que toda vez que eu vou passar algo vai ser um texto de fato. O name dele vai ser item. Eu quero passar para dentro dele o value, para garantir que o value default dele vai ser text, vai ser sempre text. E eu vou criar um onChange aqui. O que é um onChange? É uma função que vai sempre modificar, né? Change é mudança, né? Então, ele vai sempre observar se há alguma mudança daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, vou colocar um console log aqui, target value, ele consegue, né, ver pra gente o que está sendo digitado. Então tudo que eu digito aqui, ó, tá vendo? Ele vai colocando lá. Então basicamente ele vai vendo, observando o meu value e passando os valores para dentro dele. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma função chamada handle change, a qual vai receber o e. E aí o que acontece? Quando a gente dá um save, a gente estoura um erro aqui, por quê? Porque um handle change não foi criado, né? Então a gente precisa criar const handle change, vai ser um evento. E aí essa parte aqui do evento é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa definir o evento correto a ser passado. Há um tipo certo a ser passado aqui para os nossos eventos. Ele chama change event. Então, react.change event. E ele também tem uma classificação correta do change event. Então, ele tem um type correto do elemento que ele vai receber esse change. Então, é HTML input element. O que ele está dizendo? Ele está pegando aqui, ele está fazendo uma referência ao elemento onde ele vai fazer essa mudança. Então você já viu lá que o erro, inclusive, já sumiu. Eu vou fazer mais uma outra coisa aqui, que é
já que a gente vai inferir o tipo, né, a gente pode dar um console.log aqui, event.target.value, e testar se realmente a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então eu vou digitando e ele vai aparecendo lá. Show! Se eu dar um submit, ele limpa porque ele deu um refresh. E aí o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai criar uma função aqui dentro para toda vez que eu tiver passando handle change, eu vou alterando de fato o objeto item. Então como que eu faço isso, né? Eu dou um set item onde eu altero o ID, né? Então ID, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse ID ele é uma junção do event.target.value com o nosso eu vou chamar uma propriedade aqui chamada math.random onde esse random, né, eu vou multiplicar por 100. Então acho que deixa eu ver se a sintaxe está correta. Ah tá, é porque aqui ainda está faltando o outro item. Title. Então eu vou dizer que title é somente o nosso event.target.value. Só que ele falou o seguinte, o event.target.value ele recebe uma string, então a gente passa no template string. Deixa eu ver aqui o que ele falou. It's not assignable. Deixa eu dar uma olhadinha melhor, ver o que a gente talvez esteja esquecendo aqui. Set item, event target, math, argument type, ID, strings, not assignable parameter, set item problems undefined. On properties title don't exist item problems. É claro, né? A propriedade não é title, é text. Então, tipo, né? Text. Então, olha, JavaScript já nos ajudou, TypeScript, né? Nos ajudou a ver que a propriedade ali, no caso, era text, não title. Então, ótimo. A gente aqui, acho que já consegue definir o text, mas isso daí não é o bastante. Por quê? Porque até então a gente só está definido para o set item, né? O set item aqui, dizendo que esse item, ele existe. Então, tipo, ele vai existir. Só que como que a gente faz para, tipo, ele existir aqui dentro? A gente vai ter que criar uma outra função chamada handleSubmit. E o que esse handleSubmit faz, né? Ele vai fazer com que o nosso item que aqui foi modificado, que está presente ali nessa modificação, ele vá para a nossa lista. Então, vou dar um setList, onde eu vou pegar a nossa lista, né? E vou iterar ela com o nosso item. Só que aí, disparou uma porrada de erro. E a gente vai organizando isso de pouco em pouco. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente primeiro precisa, né, pegar aqui o evento de submit, porque isso é um evento de submit. E a gente precisa resolver algumas coisas antes. Por exemplo, no nosso evento de submit, ele tem um for event, onde a gente chama waitMail for element para garantir com que certos eventos que vão estar rodando para a gente aqui, eles não se quebrem. Então, por exemplo, você lembra que quando eu cliquei aqui, ele estava dando reload? A gente precisa garantir, por exemplo, que esse evento não vai ser chamado. Então, para isso, dentro da propriedade aqui, a gente tem um prevent default. Então, ele faz com que a gente não tenha problemas de re-render, né, na nossa página toda vez que a gente clica aqui. Aí aqui ele abriu o seguinte, ó, item props com undefined is not assignable type undefined e type undefined is not assignable type underprops. O que ele está dizendo, né? Ele está dizendo aqui, ó, que na nossa lista de item ele não pode receber um item o qual não tenha nada, né? E uma forma da gente, por exemplo, melhorar lidar com esse problema é dizendo que, independente de qualquer coisa, a nossa aplicação ela vai ter um initial state. Então a gente tem aqui initial state.
onde a gente tem um ID que é vazio e onde o nosso text também é vazio. E por que a gente faz isso? Para garantir com que a nossa aplicação ela tenha sempre um valor default e consiga, né, lidar com uma mudança que vai existir dentro do nosso item. Então, assim, a gente tem um valor que a gente espera de fato, a gente tem algo que diz quais são os valores, os tipos que são esperados de fato, e a gente tem sempre uma aplicação que nos diz se esse valor esperado está coerente e coeso, né, de fato. Então, isso é o que a gente chama, né, de tornar uma aplicação cada vez mais madura em torno da sua linguagem, da sua sintaxe. Porque cada vez mais a gente vê como uma pequena mudança ela pode quebrar algo, mas ao mesmo tempo a gente tem coisas que fazem com que a gente tenha um check se aquela mudança ela vai quebrar ou não algo. Então, por isso que o TypeScript ele é muito poderoso nesse aspecto, porque ele vê essa capacidade que a gente pode ter em torno das mudanças, né? Se vai ter essa quebra ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? No handle submit, né? Essa função de handle submit, a gente vai chamar ela aqui no form, chamada onSubmit. Então, na hora que eu tiver um clique, eu simplesmente vejo meu handle submit e vejo se ele vai adicionar o item na minha lista. Então, a gente vai testar aqui, e aí ele tem o add. Só que aí, isso daqui não é bom, né? Porque, ó, tá vendo que o add ainda ficou aqui? Então, como que a gente lida tipo, com essa situação? A gente vai falar que o setItem, né, no final desse processo aqui, ele vai receber o initial state. Então, toda vez que, por exemplo, vou dar um refresh aqui, eu tenho um add, ele vai limpar para mim, garantindo o estado inicial que a gente tinha da nossa aplicação. Então, você viu aqui que a nossa aplicação ficou cada vez mais coesa, né? Então, eu tenho uma garantia de um estado inicial, eu tenho tipos que me dizem que esse estado tem essas referências como tipo, que são strings, né? E que eu posso cada vez mais cuidar de uma aplicação onde ela me avisa necessariamente se eu errei uma determinada key ou o valor que eu estou passando é o valor correto. Então, cada vez mais eu tenho assertividade no meu código e menos erros. Então, nos garante muita coisa ter tipo um superset, né, uma linguagem que ela se torna tipada. Ela faz com que a gente erre o menos possível. Então, isso é muito bom. A aula de hoje encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa seu curtir, o seu comentário, compartilha aí com seus amigos mais próximos. E no próximo vídeo a gente vai estar tratando já de poder deletar, né, esse item da nossa lista. E aí a gente vai ver isso com maior calma, maior tranquilidade. E vai ver que também é muito simples, tá bom? É isso, grande abraço e até a próxima. Tchau!